Fala pessoal, vamos começar mais uma mesa redonda. O programa está sendo gravado no dia 17 de setembro. Estou na mesa com Paulo Targa e Felipe Santos e vamos debater a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar o primeiro bloco. O bloco 1 é o jogo de sábado de 4 horas, Vitória e Fluminense. O Vitória tem um empate, uma vitória, 3 derrotas. E o Fluminense tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O que você acha desse jogo, Targa? Olha, nós temos que perguntar para o Renato Gaúcho o que ele pretende com esse jogo, né? Porque me parece que o Brasileirão é algo secundário para o Fluminense. Muito. Né? Então, se a gente souber, a gente vai torcer para o Fluminense. Mas o Vitória está em casa, precisando ganhar, e o Fluminense está de olho na Sul-Americana. Sim. Né? Eu não vou desagradar os tricolores e dizer que o Fluminense corre o risco de perder, né? Então vamos dar uma força para o Renato Gaúcho. E Felipe, o que você acha desse jogo? Acho que tem tudo para ser um jogo muito ruim, né? Muito. Porque qual Fluminense vai entrar, né? A gente está no meio de jogos de Copa, que é notadamente o que o Renato está priorizando. Então pode ser que o Renato poupe do 1 ao 11, todos os titulares ou não, então a gente não sabe qual Fluminense vai jogar. O Vitória é um time mais fraco, mas não sabemos qual Fluminense que ele vai enfrentar. O titular certamente não será. Então tem tudo para ser um jogo fraco. Eu vou mais concordar com os dois, eu acho que vai ser um jogo muito ruim, muito. E o Fluminense tem grandes chances para mim de perder esse jogo. Porque é um time que está sem vontade de jogar o Brasileirão, parece que esses jogos são nada demais. E na Sul-Americana o Fluminense está na desvantagem, perdeu do Lanús ontem, então ele vai ter que jogar firme contra o Lanús em casa para sair com o resultado. Então eu acho que tem tudo para ser um jogo muito ruim. Agora o segundo jogo de sábado é o de 4 horas da tarde também, que é Botafogo e Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos o Botafogo tem 3 vitórias e 2 derrotas, e o Atlético tem 3 derrotas e 2 empates. Para mim também é um Botafogo que não está muito bem no campeonato, o cara não achou o time ainda. Então eu acho que tem um jogo, pode ser tudo para ser um empate. E você, qual é a sua opinião disso? O Botafogo que tem horas que anima e tem horas que realmente parece que o técnico não sabe ainda qual é o time que entra, né? Eu faço uma análise, eu estou de olho no Marlon Freitas, né? Essa dependência do Botafogo por esse jogador, será que é por aí? Não sei. Está muito complicado o Botafogo, né? E vem aí com um Atlético que vem com o Sampaoli, né? Então, muito arriscado esse jogo para o Botafogo. Então, eu colocaria aí um empate. E você, Felipe? Eu acho que é um jogo difícil de entender, porque os dois times parecem viver sempre em transformação, né? Seja o Atlético porque trocou de técnico, seja o Botafogo porque toda hora entra gente e sai gente. Então, o Ancelotti, não, o Ancelotinho, a gente não sabe ainda o que ele é. Para mim, de fato, ele é um erro, mas talvez dos erros que o Botafogo tenha tido o menor deles. Porque você falou, por exemplo, do Marlon Freitas. O Marlon Freitas é um remanescente do ano passado. O Danilo joga muito, mas ainda não encaixou com ele jogando no meio de campo. Então, assim, a gente tem alguns problemas que o Botafogo não tem encaixe. Acho que quando o Botafogo entrar como time, o Botafogo é mais time do que o Atlético até. Sim. Só que no banco acho que a diferença não é gritante. Do Ancelotti pro Sampaoli, o Sampaoli ainda pode fazer mais estrago do que o Ancelotti, que para mim parece muito perdido. Seja ele porque foi contratado para treinar um time e hoje treina outro, e quem estava aí quando ele chegou, quase ninguém mais está. Exato. Você está tendo que montar um time, eu não sei se ele tem capacidade para isso. E o Sampaoli, pelo contrário, né? Ele consegue fazer trabalhos, tendo um mínimo de material humano ali, ele consegue fazer alguma coisa melhor. Então outra coisa que eu acho muito curioso, assim, os dois times têm uma característica que os dois jogam em gramado sintético, né? Então a vantagem que o Botafogo tem eventualmente de jogar no tapetinho, o Atlético também joga, então isso cai um pouquinho por terra. Então eu acho que mesmo jogando em casa, o Atlético vai ter alguma questão de favoritismo. Então a gente vai para o próximo jogo, que é Ceará e Bahia. O Ceará tem uma vitória, 2 derrotas e 1 empate, e o Bahia tem 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Eu também acho que o Rogério Ceni faz um excelente trabalho, mas o Bahia às vezes rateia muito. E o Ceará também oscila muito. Então o que você acha desse jogo, Tarno? É um jogo pau a pau, né? Sim. Um jogo que eu entendo que
os dois times, muito embora bastante separados aí na tabela, eles, pelo fato do jogo ser lá no Fortaleza, eu acredito que isso seja um empate. Então, mais jogo mais para empate, né? E você, Felipe? Eu acho que eu jogo muito... Nessa rodada a gente vai ter uma série de clássicos, né? Esse é um clássico regional, né? A gente está falando de um time do Ceará e o time da Bahia. Exato. O Bahia, ele veio recentemente de uma das piores derrotas dele, foi o 5-1 que ele perdeu para o Mirassol. Mas estava completamente focado, voltado para a Copa do Nordeste, que sagrou campeão. Mas, em sequência, foi eliminado pelo Fluminense, da Copa do Brasil. Então é um time que está oscilando, faz ótimos jogos. Perdeu o último jogo para o Cruzeiro 2-1, num jogo de golaços, né? Ou seja, o que o Jean Lucas fez, o que o Gabigol fez, foi até muito parecido, 2 gols incríveis. Mas o jogo em si, de um time difícil, ele conseguiu jogar bem. Achou que ele é favorito para jogar contra o Fortaleza, contra o Ceará, porque tem mais time, mas não está sendo muito confiável. Por mais que o Rogério faça um bom trabalho, como você colocou, eu não acho que ele tem oscilado muito. E acho eu muito porque ele é o time brasileiro com mais jogos no ano, né? Ele tem jogado muito. E isso a fatura vai chegar em algum momento, vai ser cobrada em algum momento. E sabe o que eu acho curioso? Voltando sobre o número de jogos, é incrível como o Renato fala que é o time que mais joga, só que na verdade não é, é o Bahia. Bahia, acho que depois vem o Flamengo, por causa do Mundial, os times que foram. Então tem algumas questões assim, mas o Bahia, por conta da Copa do Nordeste, é o time que mais jogou esse ano. E a gente está quase encerrando. O último jogo do primeiro bloco é Palmeiras e Fortaleza. Dos últimos 5 jogos, o Palmeiras empatou 1 e ganhou 4. E o Fortaleza perdeu 4 e ganhou 1. O que você acha desse jogo? Palmeiras. Palmeiras, um time equilibrado, focado no campeonato, contra um Fortaleza que é o penúltimo colocado. Sim. Né? E eu acho que o Fortaleza não sai dessa zona do rebaixamento, né? Então eu coloco aí o Palmeiras como provável vencedor. E o Felipe? Com toda certeza o Palmeiras. A única possibilidade de ter jogo é se o Palmeiras quiser poupar alguém de acordo com a Libertadores dessa semana. Se acontecer alguma coisa que não vai acontecer também, o Palmeiras é muito favorito na Libertadores, poderia acontecer alguma coisa. Mas, senão o Palmeiras, com toda certeza, o Fortaleza não tem nem como começar a brincar. Eu concordo com vocês, eu acho que o Palmeiras é muito favorito para ganhar esse jogo. Então, é isso, estamos encerrando o primeiro bloco, vamos começar o segundo daqui a pouco. Estamos começando o segundo bloco. O jogo de 11 horas da manhã. Mirassol e Juventude. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol tem 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. E o Juventude tem 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O que você acha desse jogo, Tardo? Olha, nós aqui temos discutido muito sobre o Mirassol, falado muito sobre o Mirassol. Hoje nós estamos gravando, mas hoje à noite nós temos Mirassol e Botafogo, né? Botafogo é um jogo lá da 12ª rodada. Vamos ver, é um jogo que tanto influencia esse jogo contra o Juventude, né? Para ver, muito embora o jogo seja no estádio do Mirassol, mas influencia também lá o Botafogo que a gente falou lá no primeiro bloco, né? Sim. Como a gente não sabe ainda o resultado desse jogo, ficam essas duas pendências. Mas eu acredito que o Mirassol ele não vai decepcionar. Eu também acho que né? E a gente vê muita gente que não acredita no Mirassol, mas o Mirassol, jogo após jogo, ele consegue marcar a sua presença, né? O último jogo foi contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, em que o Mirassol ganhou. Exato. Né? Isso aí foi um feito grande. Então, Mirassol e Juventude, eu acredito que o Mirassol continue a sua caminhada. E você, Felipe? Basicamente a mesma coisa. Antes do Grêmio foi o 5-1 contra o Bahia, né? Que jogando em casa ganharam do Bahia de 5-1. Assim, ganharam em casa do Bahia de 5-1, ganharam do Grêmio fora, vão jogar em casa contra o Juventude, que o Juventude que vem de um jogo no qual ele praticamente não jogou contra o Flamengo na rodada passada, ele escolheu não jogar, jogou defendendo, jogou atrás de todo mundo, então assim, um time limitado, apesar de, com o técnico do Juventude estar fazendo um trabalho diferente do que foi no início, por mais que ele esteja mais abaixo na tabela, o Juventude ele tem sinais de melhora por conta do Carpini, mas o Mirassol tem sido talvez o melhor futebol que a gente tem dentro do orçamento que ele tem. Exato. Se você esperar um bom futebol do Flamengo e do Palmeiras, ok.
Sim. Agora, se esperar um futebol do jeito que o Mirassol está fazendo, o orçamento que ele tem é surpreendente. Pra mim, tipo, o Mirassol é o time que mais surpreende no campeonato, depois do Vasco, que a gente até conversou no bastidores. Porque o Mirassol, todo mundo achou, o Mirassol tá bem no primeiro turno. No segundo turno vai ter uma queda. Não, ele só subiu, ele tá em 4º lugar no campeonato. Então o Mirassol tá fazendo um campeonato surpreendente e dá gosto de ver o Mirassol jogar. Agora o próximo jogo do segundo bloco é Flamengo e Vasco, 4 horas da tarde. O Flamengo tem 1 empate e 4 vitórias. E o Vasco tem 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. O que você acha desse jogo? Olha, é o jogo do domingo das 4 horas. Sim. Né? Tem tudo para ser um grande... É um clássico. Né? É um clássico e tem tudo para ser, como a gente estava conversando, um jogo de muitos gols. Né? Vamos torcer para isso. Eu vejo mais pelos 2 técnicos. Sim. Né? Pelo Vasco, o Fernando Diniz. Eu gosto do Fernando Diniz. Também gosto muito. Acho que ele é um excelente técnico e o Felipe Luiz, que é espetacular. Né? Então vai ser um jogo de grandes estratégias e tal. O Flamengo é um time equilibrado, tem mais probabilidade de cumprir vamos dizer assim, o que o técnico estabelecer. O Vasco é um time surpreendente, né? Que como falou o Felipe, tem horas que chega, tem horas que de repente entorna o caldo. Então vamos ver. Eu acredito aí que vai ser um jogo de muitos gols. Espero um jogo de muitos gols. E você, Felipe? Clássico, né? Clássico é bastante complexo falar, o primeiro clássico que a gente vai analisar. E o Flamengo tem a questão da Libertadores, mas acredito que o estilo de jogar do Flamengo não vai mudar muito, é tentar ficar com a bola, tentar jogar controlando o jogo. E o Vasco, que é talvez a maior incógnita que a gente tem no campeonato, porque ele ganha de 6-0 numa rodada, na rodada seguinte ele perde em casa para o Juventude, que a gente acabou de falar. Ele se classifica de uma forma quase que heróica contra o Botafogo na Copa do Brasil no meio de semana, e na rodada seguinte, no Brasileiro, perde para o Ceará em casa. Então assim, qual o Vasco vai jogar? O que se classificou, o que goleou, ou o Vasco que perdeu em casa para 2 times de menor relevância? Porque o time do Vasco, esteja mal na tabela, o time do Vasco não é ruim. Não. Tem peças muito interessantes. Então fica difícil de saber qual o Vasco vai jogar. Fora que, entre as muitas qualidades que o Fernando Diniz tem, acho que é a motivação, né? Ele não é só professor de educação física, ele é psicólogo também. Então a motivação dele que ele faz com os times é algo incrível. O que ele faz num clássico pode vir a ser, ou achar, o Vasco do 6-0, o Vasco da classificação, o semifinalista de Copa do Brasil. Então, acho que o Flamengo é favorito, mas por mais ter dúvida do que o Vasco pode fazer ou não. Pode ser algo incrível ou algo horrendo, como tem sido algumas vezes. Eu meio que compartilho a opinião de vocês, eu acho o Flamengo favorito, mas também tem esse ponto. O Diniz é muito motivador, o Vasco a gente não sabe o que esperar, o Flamengo também tem a Libertadores e o Vasco não tem, então o Vasco está mais descansado que o Flamengo. E isso o Vasco pode tirar um pouco de um proveito. E eu acho que o Flamengo tem que fazer um esquema diferente. Eu acho que ele tem que fazer, como o Diniz está jogando, ele tem que jogar sem o Pedro, jogar sem um 9 fixo. Porque faz a marcação-pressão na saída de bola para não deixar o Diniz sair jogando. E o Diniz, para mim, também tem que fazer a mesma coisa. Tirar o Vegete ou o Coutinho para deixar um ataque mais rápido para não deixar o Flamengo jogar também. Que aí eu acho que isso pode ser o diferencial dos 2 times também. Então, para mim, eu acho que tem chance de ser um empate. Mas mesmo assim, eu vou considerar o Flamengo favorito. Então, o próximo jogo do segundo bloco é Inter e Grêmio, um clássico. O Inter tem 2 vitórias e 3 derrotas. E o Grêmio tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Targa, qual é o seu palpite? Olha, eu vejo o Inter com problemas de vestiário, né? 3 derrotas, 4-1 para o Palmeiras. Acho que tem mais coisa ali que a gente não está enxergando. Então, o Grêmio é horroroso, né? E num clássico, Grenal, em Porto Alegre, eu vou colocar o Grêmio. E você, Felipe? Eu acho que o clássico, o Grenal é muito legal, né? Ele pode ter tudo, às vezes até futebol. Às vezes não tem futebol, às vezes tem outras coisas que não acontecem no Grenal que o futebol fica secundário.
Eu acho que o Grêmio tem uma grande vantagem que é chamado o técnico, né? Mano, O técnico, ele é catimbento, ele é de lá, ele sabe como jogar isso, ele sabe como é o espírito do Grêmio. E se a gente pensar para analisar, o técnico do Inter também tem espírito do Grêmio, né? Mais até do que do Inter, que é o Roger. O Roger, ele é mais tricolor do que colorado. Mas o Inter, e até acho que isso com os times do Roger acontece muito, parece que em algum momento desanda, né? O Inter estava muito bem e do nada, seja por causa da eliminação ou não das Copas, ele dá uma afrouxada, alguma coisa que acontece, um apagão, e de fato ele transmite menos confiança do que o Grêmio para esse jogo. A única vantagem é jogar em casa, né? Então o jogar em casa pode ser que influencie alguma coisa, a torcida empurrando de alguma forma. Então jogar 12 contra 11 pode ser que influencie. Mas eu acho que se fosse para apostar em alguém, acho que o Grêmio tem essas vantagens, principalmente no banco. Eu acho que o banco pode ser muito importante nesse Grenal. Cara, eu acho que eu vou dar uma opinião totalmente diferente de vocês. Eu acho que tem tudo para ser um jogo horroroso, porque o Mano Menezes e o Roger, eles estão naquela parada de poder ser demitido a qualquer momento. Então nenhum dos dois vai querer perder e não se arriscar tanto. Então eu acho que pode ter mais briga do que jogo de futebol. Esse é o meu palpite. Então é um empate. Vamos ver. Vamos ver. E o último jogo do segundo bloco é Sport e Corinthians. Nos últimos 5 jogos, o Sport tem 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. E o Corinthians tem 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Isso. Então, eu também não consigo definir esse jogo, porque o Corinthians está muito mal e o Sport está horroroso. Então, acho que tem tudo para ser um novo empate. O que você acha? Eu acho que eu vou analisar pelo seguinte lado. Corinthians é o 9º da tabela, né? É um bom técnico. E o Sport é um time horroroso que não consegue reagir, né? É o último colocado já há centenas de rodadas, né? Então, eu vou colocar o Corinthians. Né? O Corinthians necessita consolidar aí a sua colocação e o Sport não tem força para tanto. Então, eu vou arriscar aí no Corinthians. E você, Felipe? Também. Difícil de apostar no esporte, né? O esporte não passa confiança nenhuma que vai tentar mudar isso de alguma forma, ou que vai conseguir mudar. Seja por peça, seja por qualquer outra coisa. E o Corinthians, a gente tem um técnico muito parecido talvez com o Renato, que seja focado em Copas e não em campeonato. Mas a Copa agora é só lá pro final, né? Então ele tem como e tem que se dedicar ao brasileiro. Então ele tem time para isso. O Corinthians já tem questões de saúde de jogador, ou seja, muitas pessoas que eventualmente não jogam, jogadores que não estão disponíveis. Mas entre o Corinthians e o Sport, pode qualquer time, o esporte, é difícil a gente apostar no esporte. Então, gente, a gente está encerrando o segundo bloco, a gente vai para o último bloco agora, que é o terceiro. Então, daqui a pouco a gente está voltando para o terceiro bloco, tá? Terceiro bloco é Santos e São Paulo, um clássico às 8h30 da noite, na Vila Belmiro. E o Santos tem 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. E o São Paulo tem 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. O que você analisa desse jogo, Targo? Olha, eu vou pensar pelo lado do Neymar. Tá? O Santos vai jogar no gramado normal, né? Vamos ver o que o Neymar vai fazer. Eu não acredito muita coisa, mas o Neymar precisa fazer alguma coisa porque o Ancelotti está de olho nele, né? O Brasil está de olho no Neymar, né? No último jogo, o Neymar deu lá um piti por causa do gramado, reclamou. Não entendo. Então, vamos ver. Depende dele. Ele tem condições de, vamos dizer assim, reverter um resultado contra o São Paulo? Pode ser, né? Eu cravaria um empate aí. Empate. E você, Felipe? Eu acho que o Neymar é importante nessa situação. Acho que o São Paulo tem jogado muito bem. O Crespo tem feito um trabalho muito, muito interessante. O Santos tem um técnico que me agrada muito, mas não está fazendo nem de longe um trabalho parecido com o que fez Fortaleza. Que a gente já falou já sobre Fortaleza, mas comprovadamente não era ele culpado pelo Fortaleza estar do jeito que está, que é o Vojvoda. E essa dependência de um jogador só é muito complexa, porque atrapalha um pouco. Acho que o Santos tem potencial para jogar mais do que está jogando. O Santos pode fazer mais do que tem feito e depende do Neymar, que de fato é um jogador extra sério, um jogador... acho que saudável seria de fato viável fazer isso. Só que ele
há muito tempo não está saudável. Né? Exato. Então fica difícil saber qual o Neymar que vai jogar, o dono do time ou o melhor jogador que a gente tem no Brasil. Então, de fato, depende do Neymar, mas acho que o São Paulo tem chances boas, melhores até do que o Santos para esse jogo. Eu vou na linha do Felipe, eu acho que o São Paulo é o favorito, tem o melhor time. Para mim, o Crespo faz um excelente trabalho. É um termo que eu uso muito. Ele mudou o time da água para o vinho. E só mostra que o trabalho do Zubeldia era fraco no São Paulo. Porque o São Paulo mudou muito, melhorou, evoluiu. E sem os seus principais jogadores. O Lucas está machucado, o Oscar está machucado, o Caleri está machucado, o Marco Antônio estava machucado. Então perdeu muitos jogadores. E mesmo assim o São Paulo rende. Então para mim o São Paulo é favorito, vai vencer a partida. E eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Mas ele ganhou muitas novidades também. O Dineno fez o primeiro gol dele agora essa semana. O Dineno. Tolói tem jogado, então jogadores que chegaram e que talvez o Zubeldia não tivesse. Né? Exato. E para encerrar o último bloco, Cruzeiro e Bragantino, 8 horas da noite. O Cruzeiro tem uma derrota, um empate e 3 vitórias. E o Bragantino tem uma vitória, 3 derrotas e um empate. Para mim, o Cruzeiro é muito favorito para vencer esse jogo. Tem um excelente treinador, Leonardo Jardim, que faz um ótimo trabalho. O Gabigol entrou e resolveu um jogo, então ele ganhou uma opção de reserva para entrar nos jogos. Então, para mim, o Cruzeiro é bem favorito. Para você, Targa? É o Cruzeiro, segundo colocado na tabela, né, ali no pescoço do Flamengo. Ganhou do Bahia, lá, uma reação boa. Bragantino, que está num processo aí de caída, né, não se recupera, 9º colocado. Eu entendo que vai dar Cruzeiro, porque é muito focado no Campeonato Brasileiro. E você, Felipe? Acho que sim. Acho que essa virada do Bahia, por exemplo, não mostra muito o banco, né? Porque não só o gol do Gabigol, que foi importante, obviamente, mas o primeiro gol, perdi o nome, que é um estrangeiro que chegou agora também, que fez, também veio do banco, ou seja, ele tinha opções para poder mexer. Sim. O início do Cruzeiro do ano parecia algo meio Frankenstein, né? Ou seja, contratou uma opção de gente de nome, mas não era um time, efetivamente. Exato. O gerente que lá estava, o diretor que lá estava, o Alexandre Matos, que hoje, por exemplo, está no Santos, foi essa confusão que a gente falou do Neymar, contratou uma opção de gente por nome, não por time. O Leonardo Jardim hoje já está assumindo quase com uma gerência do time, muito parecido, talvez, se a gente puder colocar como comparação com o Jorge Jesus fez aqui em 2019. Exato. Ele começa a contratar pessoas pontuais para aquilo que ele precisa. Então o Cruzeiro tem se mostrado cada vez mais forte. Assim como o Mirassol, a gente não tem muita expectativa que faça muita coisa, eu acho que as pessoas hoje duvidam muito que o Cruzeiro possa brigar com o Palmeiras e o Flamengo. Mas o Leonardo Jardim, eu acho ele muito fora da curva. Muito. Ele é muito diferente. Então, um time mesmo sem grandes craques, porque você pegar aqui talvez o melhor não, se a gente for analisar por folha de pagamento, por salário, o Gabigol é o salário mais alto do Cruzeiro. Ele está no banco porque o cara tem peito para poder falar, não, esse não vai jogar o meu time que está jogando melhor. E o Cruzeiro joga muito bem. Muito. Se ele tiver um banco para poder fazer as reposições, para suspensão, para lesão, ele vai conseguir manter um trabalho bem interessante. Então eu acho que o Cruzeiro é favorito pelo Bragantino, tem uma vantagem ou desvantagem, que vai ser o último a jogar, então vai ter pressão para poder fazer resultado. Isso. Vamos supor que se o Flamengo empate ou perca pro Vasco. Ele vai saber que ganhando vai poder empatar em número de pontos. Então tem coisas ali interessantes para ele. Muito. Então, gente, a gente está encerrando o programa de hoje. Mas antes disso, de encerrar o programa, é muito importante que vocês curtam os vídeos, compartilhem nos grupos de WhatsApp e ativem o sininho. Então, pessoal, chegou o fim ao programa e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, galera. Valeu!